vai ficando cada vez mais claro como nós estamos aqui no Brasil, efetivamente sob um regime de viés autoritário, em que a democracia não vale, porque democracia é para esse regime. E com o apoio dessa mídia, que pode se chamar mídia chapa branca, é apenas a existência de um único discurso favorável ao governo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu aqui, Fabrício Rebelo, retomando a nossa produção de conteúdos nesses deslocamentos no trânsito, aproveitar esse tempo que normalmente é perdido entre os deslocamentos para os nossos compromissos diários, para trazer aqui um comentário hoje sobre um papelão, mais uma vergonha que a velha e podre mídia nacional protagonizou. Nós vimos que a Suprema Corte norte-americana encerrou o processo envolvendo o que se poderia chamar de inelegibilidade do ex-presidente Donald Trump, admitindo que ele concorra às próximas eleições presidenciais. E o fundamento essencial para isso foi o de que, em uma democracia, criticar o resultado das eleições é absolutamente natural e admissível, e que também não se poderia responsabilizar o ex-presidente pela ação depredatória de terceiros, como no caso da invasão do Capitólio. E por conta disso, a Suprema Corte norte-americana, à unanimidade, entendeu que Trump pode sim concorrer nas próximas eleições. Inclusive, de acordo com as pesquisas mais recentes, ele está significativamente à frente do atual presidente Joe Biden. Diante do resultado do julgamento, a mídia nacional entrou em parafuso. Afinal, se admitir que criticar o resultado de uma eleição é legítimo em uma democracia e que quem o critica, quem faz essa crítica, não pode ser responsabilizado pelas ações de terceiros, é o exato oposto daquilo que o regime brasileiro hoje pretende, especificamente com a responsabilização do ex-presidente Bolsonaro, que inelegível já está para qualquer outro pleito. E para mais uma vez tentar camuflar a realidade, tentar imbecilizar a sua audiência ou reforçar aqueles que imbecilizados já estão, a mídia passou a distorcer os fatos e, mais do que isso, produzir verdadeiras pérolas sobre o julgamento e o paralelo com a democracia norte-americana e brasileira. De início, obviamente, nós já poderíamos esperar, houve a tentativa de deslegitimar o resultado. Um grande portal de conteúdo publicou a notícia enfatizando que a Suprema Corte norte-americana é de maioria conservadora, ou seja, é majoritariamente composta por juízes ditos conservadores. E isso, obviamente, omite o fato de que a decisão da Suprema Corte no processo de Donald Trump foi uma decisão à unanimidade, ou seja, também os juízes de viés, por assim dizer, progressista, inclusive aqueles indicados por democratas, votaram a favor do ex-presidente, ou seja, não houve ou não se pode estabelecer nenhum tipo de vinculação do resultado do julgamento ao alinhamento político-ideológico dos juízes. Nós entendemos, para a mídia nacional, talvez seja de fato bastante difícil admitir uma Suprema Corte que julga apenas com base em aspectos jurídicos e que deixa as questões e preferências político-partidárias de fora. Mas não bastasse essa tentativa vil
de contaminar o resultado do julgamento ou de deslegitimar esse resultado, nós vimos surgir algumas pérolas verdadeiramente absurdas. Tivemos jornalista dizendo, ou ex-jornalista, e agora um mero militante de redação, dizendo que o resultado do julgamento, demonstrava como o Brasil cuida mais da democracia do que os Estados Unidos. Sim, se tentou dar um exemplo à maior democracia do mundo pelas ações que são tomadas aqui no Brasil e que são juridicamente tão contestadas justamente por se distanciar dos aspectos democráticos que deveriam reger a República. Mas esse jornalista foi capaz de dizer isso, que isso era uma prova de que o Brasil cuida melhor da sua democracia do que os Estados Unidos. E uma outra jornalista, também já muito famosa por distorcer a realidade a favor do seu chefe, quer dizer, do chefe do Poder Executivo, chegou a dizer que o julgamento evidenciava uma fragilidade na democracia norte-americana, que o correto seria sim barrar a candidatura de Donald Trump. Ou seja, ela deixa de modo muito claro que, no seu conceito, democracia é a ausência de oposição, é não ter com que se disputar o discurso monotônico que eles empregam. Fica cada vez mais claro que democracia, para eles, é uma palavra sem absolutamente nenhum sentido, semântico, evidentemente. Só vale democracia quando eles estão mandando em alguém ou quando todos concordam com aquilo que pretendem. Democracia para eles não é a convivência de ideias opostas e deixando o público, deixando o povo decidir o que é melhor para si. Esse talvez seja o grande ponto positivo de toda essa polêmica ou de toda essa distorção. Vai ficando cada vez mais claro como nós estamos aqui no Brasil, efetivamente sob um regime de viés autoritário, em que a democracia não vale, que democracia é, para esse regime, e com o apoio dessa mídia, que pode se chamar mídia chapa branca, é apenas a existência de um único discurso favorável ao governo. Se falar contra o governo é antidemocrático. Se criticar o regime é antidemocrático. E como esse discurso se distanciou completamente da realidade norte-americana, que, repito, é simplesmente a maior democracia do mundo, isso teve que gerar uma subversão conceitual nos nossos jornalistas militantes de redação. Ponto positivo é que isso fica escancarado e que cada vez menos pessoas podem se seduzir por esse tipo de narrativa. Afinal, ela só cola para quem nem sequer 2 neurônios preserva em sua mente. É isso que nós temos de saldo dessas aberrações narrativas que a mídia nacional é capaz de produzir. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado desse breve conteúdo. Registre os meus lembretes para que você não deixe de interagir aqui com a gente, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações. E eu espero no nosso próximo vídeo. Forte abraço.